De pé. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, dá glória a Deus. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Até fechem seus olhos. Pai, que o Senhor venha nos conduzir através do teu Espírito Santo, falando com a tua igreja, falando comigo e falando com aqueles que passam nessa rua, aqueles que vão ver pela internet, aqueles que estão nos apartamentos ouvindo nesse momento a tua voz. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando conosco nessa noite e nos trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor ensinou para os apóstolos e para a nossa vida. E esse dia nós lembramos da ressurreição do Senhor. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar. Amados, essa palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ela traz muito entendimento se nós observarmos os detalhes. E quando nós observamos os detalhes, é onde obtém as nossas respostas. Diga assim: eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta. E a resposta dessa mensagem, nós já iremos passar por ela, aonde encontra-se Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Não precisem procurar agora, porém guardem essa mensagem, porque a sua armadura está descrita em Efésios 6, do versículo 11 ao versículo 18. Efésios 6, versículo 11 ao versículo 18. Essa é a resposta do alerta que o apóstolo Paulo vem nos trazer, Pedro vem trazer nessa noite. E antes de entrarmos dentro dessa mensagem, um pouco antes, fala no capítulo 5 ainda de Pedro, que ele chega aos presbíteros que estão entre eles, e ele se coloca também como aqueles presbíteros. Porém, ele não se coloca acima, ele se coloca igualmente. E quem são esses presbíteros? Ao iniciarmos a leitura, nós podemos ver que a primeira frase que fala é aos presbíteros. Os presbíteros naquela época eram os anciãos, eram os sacerdotes mais velhos que tinham conhecimento dentro da palavra naquela época. E ele continua dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que o Senhor está dizendo através de Pedro é: não devemos ter ganância para falar da palavra do Senhor. Não devemos ter também impaciência, porque aqui mostra mais de ânimo pronto, ou seja, um bom ânimo, um ânimo para cima, aonde você vai praticar a palavra de Deus. E no versículo 3 diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós precisamos ser exemplos para esta nação. Nós precisamos ser exemplos para essa sociedade. Nós precisamos ser exemplos da nossa família, da nossa geração. E quando apareceu um pastor,
Quem é o sumo pastor? Quem é? Deus. Alcançareis a irrecomptível coroa de glória. Aleluias. E ao versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quem está aqui debaixo da mão de Deus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Só quem está embaixo da mão de Deus, dá uma glória a Deus aí. Para que a seu tempo vos exalte. Agora, algo importante antes de entrarmos nessa mensagem. Veja que o versículo 7 ele vai dizer para lançando sobre ele quem? O Senhor, toda a vossa ansiedade. Tem alguém ansioso? Lance a sua ansiedade ao Senhor. É o que está escrito aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de quem? De nós, de vocês. Então, o que o Senhor está nos ensinando nessa passagem de 1 Pedro capítulo 5, antes de entrarmos nessa tão palavra explorada por muitos ao ministrarem: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios. Temos dois tipos de ameaças aqui. Dois tipos de ameaça. Por quê? Por que temos dois tipos de ameaça? A primeira ameaça, ela é interna. Sóbrio. Você tem que estar sóbrio. Se você estiver ansioso demais, você está sóbrio? Eita Deus, não. Então no versículo 7 está explicando: lançai ao Senhor as vossas ansiedades. É por isso que ele traz um alerta para ser sóbrio. E existem essas coisas que acontecem dentro da gente, que muitas das vezes nós não estamos sóbrios o suficiente, como em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala sobre ansiedade. Alguns hoje em dia estão com ansiedade muito aflorada. Hoje em dia muitos estão muito preocupados com as contas do mês que vai chegar. Muitos hoje estão preocupados com algum problema que se tem dentro da sua família. Muitos estão preocupados com o que vai se vestir ou o que vai comer. Mas a palavra diz: vós lanceis a ansiedade ao Senhor. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa crise interna, ela acontece também por muitas coisas por fora. A sociedade só mostra que tem roubo, assalto e morte. A sociedade só mostra que tem Covid, a doença agora do macaco, né? Nós temos agora as outras doenças também, que parece que sumiram e extinguiram, né? Mas elas continuam. Dengue, chikungunya, todas essas outras, febre amarela, né? Todas elas continuam existindo. Porém, essas partes de fora, externas, ela não pode entrar para a interna. Ela não pode deixar ocupar a sua mente. Então entenda que o apóstolo Paulo está nos trazendo algo do entendimento para nós sermos sóbrios. E logo em seguida, ele faz um outro alerta. Ele fala: e vigilantes. Quando ele está falando de vigilante, é que o crente, irmão Sival, ele tem que estar atento. O crente, ele tem que estar preparado. O crente, ele não pode estar despreparado. É por isso que antes de iniciar essa mensagem eu disse, através do Espírito Santo de Deus, preste atenção nos sinais. A arma que você tem é a resposta do Senhor. Glória a Deus. Você tem uma ferramenta que é o Efésios 6, 11 e 18. E a gente vai chegar lá. Antes, a gente vai completar essa mensagem e você vai entender. Porque quando fala de vigilante, ele está dizendo aqui: mostra em seguida o que está acontecendo. Você tem que estar o tempo todo vigilante. Para quem? Para que o adversário vai vir seguindo, ó. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão e procurando alguém para devorar. Agora escuta. O diabo, significado da palavra diabo, em grego, caluniador, difamador, ou aquele que acusa com falsidade.
Essa é a função dele. Essa é a função do diabo. É por isso que Pedro está nos alertando, vamos ficar vigilantes. Diz assim, eu vou ficar vigilante. Aleluias. E anda ao derredor, bramando como um leão. Presta atenção nisso aqui agora. Bramando como um leão. O leão ruge, sim ou não? Então essa também é uma função que Satanás fica rugindo. Sabe por que ele fica rugindo para você? Pega essa aqui da tua vida agora. Porque o leão, quando ele vai atacar, ele não ataca rugindo. Eita Deus. Quando o leão ataca, ele ataca devagar, lentamente, camuflado, sem ver, e ele vai no filhote ou em algum ali animal que está doente. Você está entendendo isso aqui? Eita Deus, é ele nos ensinando pela natureza natural da função do leão, e aonde ele vai atacar é que nós crentes não podemos ficar doentes, é que nós crentes não podemos parar com a fé. Aleluia. É que nós crentes precisamos prosseguir, é que nós crentes, quando ele olha para a gente, sabe por que ele ruge? Porque o leão ele não ruge para atacar, ele só ruge quando ele se sente ameaçado. Não é você que está ameaçado, é ele que está ameaçado. Sabe por quê? Porque em Apocalipse diz que o leão da tribo de Judá é aquele que vem nos salvar. E se é o leão da tribo de Judá é Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Eu te digo uma coisa, ele não é o leão, é você que é o leão, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. É você, porque ele começa a rugir. Pode ver, quando o leão se sente ameaçado, ele está longe a quilômetros, até 5 quilômetros, ele já sabe que veio outro leão, e ele faz o quê? Começa a rugir. Ele começa a rugir. É exatamente a função aqui que ele está mostrando nessa noite. Ele começa bramando como um leão, mas ele não é o leão. Diz assim, eu sou. E ele não pode te devorar, sabe por quê? Porque você já tem uma mensagem de ser sombrio, você já tem uma mensagem de ser vigilante. Agora eu vou te dar uma armadura, lá em Efésios 6, versículo 11 ao 18. Acompanhe comigo. Efésios 6. Efésios 6, versículo 11 ao 18. Olha aqui que diz a palavra, olha o que está escrito, a armadura de Deus. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as lutas e ciladas do diabo. Então está te alertando, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pega a tua armadura aí agora, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Diz assim, eu estou firme. Aleluia. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés da preparação do Evangelho. Aleluia. Tomando sobre si o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos dos inflamados do maligno. Agora pega teu capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito Santo, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica. Aleluia. Veja que esse último versículo, ele diz para entrar em oração, em súplica no Espírito Santo, vigiando
e perseverando. Olha quantas coisas nós temos, armas ao nosso favor para nós utilizarmos nos dias da adversidade. Por quê? Porque o nosso inimigo ele fica ao derredor. Lembra quando Deus apresenta Jó? Deus apresenta Jó e diz que Jó tem tudo. Mas quem usa o argumento de Jó tem tudo é o diabo. E ele vai lá e começa a apresentar tudo de Jó. Ah, mas Jó tem tudo. Aí Deus está mostrando assim: só não toca nele. Só não toca em Jó. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Podem tocar em qualquer área da tua vida, mas só com permissão do leão da tribo de Judá. Podem tocar em qualquer área da sua vida, mas não podem te levar, porque é necessário uma permissão daquele que abre e fecha a porta e sela a porta. Sem a permissão dele, amado, pode vir câncer, pode vir dor de cabeça, pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir o que for, mas Deus restitui. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Lázaro, depois de 4 dias ressuscitou. Por quê? Porque não há limites para Deus. Aleluia. Ele é ilimitado. E quando olhamos para esse Deus ilimitado, Ele nos mostra que nós não precisamos ficar ansiosos. Ou se temos ansiedades, lançamos a Ele. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Porque se você nesse momento está na sua mente pensando, eu preciso ser menos ansioso. E se essa palavra está entrando no teu coração, você fala agora mesmo com o Senhor, dizendo assim: Senhor, eu lanço agora. Diz aí, eu lanço agora a minha ansiedade ao Senhor. Eu lanço agora e entrego nas tuas mãos. Porque através dessa ansiedade sendo lançada para Ele, Deus começa a trabalhar na tua vida e nas tuas áreas. Deus começa a fazer o impossível acontecer, porque você está lançando a Ele. Eu lembro muitas das vezes que muitas pessoas, elas chegam desesperadas e não sabem como agir, como fazer. E outras que já sabem como fazer. Eu oro ao Senhor, eu busco o Espírito Santo, eu falo com Ele. E isso tudo mostra que Deus está o tempo todo conosco. E quando eu olho para Pedro, ele viu a ressurreição de Cristo. Ele foi lá no sepulcro. Ele andou com Jesus Cristo. Ele fez uma pesca maravilhosa. Depois de ressuscitado, Cristo novamente aparece para Pedro. Pedro tem a oportunidade de encostar. Olha, isso aqui é forte. Pedro tem a oportunidade de encostar a cabeça dele no seio de Jesus. Sabe o que é isso? É Deus chamando hoje para a gente ir para a Santa Ceia e falando assim: vem, meu filho amado. Aleluia. Vem, minha filha amada. Por quê? Porque Ele está de braços abertos, só esperando você recostar a sua cabeça nos braços dele. Fala com o Senhor nessa noite, dizendo: Senhor, quando estivermos participando aqui da Santa Ceia, do cálice, do pão, e trazendo essa memória nos nossos pensamentos, lembra também que nós temos esses ensinamentos, que muitas das vezes vamos ser tentados para não chegar até aqui, que muitas das vezes nós vamos ser tentados para não escutar a palavra do Senhor, que muitas das vezes pessoas estão escutando essa mensagem ali no prédio, ali na casa, e não conseguem criar forças para chegar. Quando eu olho para Pedro, eu olho uma pessoa que é como nós. Por quê? Jesus sentou à mesa com os seus discípulos, e ali ele fez uma última reunião, e nessa última reunião ele já sabia quem ia trair, ele já sabia que Pedro iria negar ele 3 vezes, mas existe uma coisa: o
arrependimento. E o arrependimento é uma oportunidade que nós temos todos os dias. Porque quando eu olho para João explicando que Pedro é interrogado, lá no capítulo 21 de João, no versículo 15, a partir do versículo 15, Jesus diz assim, para mim essa daqui, depois que ele trai, a ficha cai, e depois de terem jantado, olha que importância, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Quem lembra da glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas. Disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Então Simão entristeceu, por lhe ter dito terceira vez, ama-me, e disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que Ele sabe de todas as coisas, até mesmo antes de pedirmos. Às vezes a gente quer uma oportunidade, algo na nossa vida que aconteça, e Ele sabe até os nossos pensamentos e o que vamos pedir. E veja essa importância que Ele começa a indagar, fazendo Pedro então refletir, porque aqui ele reaparece, e também depois de uma pesca, onde eles pescam 150 peixes grandes, e se separam ali para poder jantar. E Pedro teve essa oportunidade de tomar café da manhã com Jesus, de almoçar com Jesus, de jantar com Jesus, de fazer jejuns com Jesus, de ir para a festa com Jesus. E o que eu vejo hoje em dia é que a celebração da Santa Ceia, ela precisa ser mais intensa, sabe? Olhar para isso tudo e falar, poxa, Pedro traiu 3 vezes, mas Jesus trouxe uma reflexão para a vida dele, e ele se arrependeu e seguiu como um dos principais líderes, apóstolo Pedro. E nesses ensinamentos, me traz a lembrança da Santa Ceia. Por quê? Porque viveu. Pedro viveu e nós vivemos. Se Pedro viveu e nós vivemos, logo nós também temos a oportunidade de tomar o café da manhã com o Senhor. De almoçar com o Senhor. Eita Deus, sabe por quê? Porque naquela cruz foi levado todos os pecados. Hoje vivemos pela graça, mas naquela cruz Deus olhou e falou, eu estou enviando alguém que eu amo muito, pela vida de vocês, pela minha vida, pela sua vida, pela vida daquele que nem entende lá ainda, mas um dia ele vai entender. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu olho e imagino, falando, Senhor, olha a importância da oração, lá em Efésios 6 diz, para orar, perseverar, continuar, e todas as estratégias e as armas que Deus nos deu. E se Deus nos deu essas armas, é para nós utilizarmos essas armas. O problema é que muitas vezes nós não lembramos dessas armas, porque nós não estamos lançando ao Senhor. O que te preocupa hoje? O que te atrapalha hoje? Qual é o calo que você está pisando?
e que você não está conseguindo prosseguir. É Jesus dizendo: você tem uma oportunidade. Ainda que falem para você que não vai dar certo, eis que eu estou te dando a oportunidade. Aleluia. Se Judas estava na mesa e traiu o Senhor, mas ele estava na mesa, ele teve oportunidade. Jesus não descartou ele estava junto. Eu lembro que Satanás pediu a vida de Pedro. Lucas 22, 31, 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Pedro era tão querido, que ele era avisado de tudo. E em Lucas 22, versículo 31, diz que Pedro é avisado. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando converteres, confirma teu irmão. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Aqui está um alerta para Pedro. Pedro, você vai me negar, você vai me deixar de lado, você não vai me procurar ali aquelas 3 vezes ali, você vai me negar, Pedro. Mas o Senhor rogou, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha que importância isso aqui tem. Olha que importância. Porque o Senhor, Ele está alertando para a fé não desfalecer. Para a fé, a sua fé, ela não vai desfalecer. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que não vai te deixar, que não vai te largar, que te ama, que deu a vida do Filho dele pela tua vida, pela nossa vida, para hoje estarmos aqui vivendo. Aleluia. Aleluia. Ainda que as atribulações venham, ainda que os ventos venham, ainda que o deserto venha, isso tudo é para nos fortalecer. Isso tudo é para nós crescermos na fé. Veja que não é para desfalecer, mas ele ruge, ele anda, ele quer colocar medo, ele quer assolar, ele quer mentir, ele quer inventar. Essa é a função de Satanás, te acusar e levar para Jesus. Ou então acusa um homem e o outro acusa o outro homem. Aí esse homem vai e acusa o outro. Ele faz essa intriga, ele faz esse reboliço. É por isso que Pedro está nos alertando: sejam sóbrios e vigilantes. Aleluia. Para quê? Para não ter essas articulações contra as nossas vidas. E o ensino de hoje, a palavra de hoje para os nossos corações, Efésios 6, revestir das armaduras de Deus, ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, ele fica ao derredor. Lembra de Jesus, quando foi levado à tentação, depois de 40 noites e 40 dias no deserto, e Satanás se apresenta, e Satanás quer entregar o reino para ele.
Não é assim? Não foi assim? Mas nós não nos renderemos. Amém. Nós não nos entregaremos. Porque teve um sacrifício para nós estarmos aqui. Amém? Eu deixo essa palavra aqui no dia de hoje. Agradeço a rica oportunidade. Se coloquem de pé. Eu quero orar pela sua vida antes da Santa Ceia, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos jogar tudo aquilo que